A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica online. Aqui quem vos fala é o evangelista Lucas Cruz, da Assembleia de Deus da Missão. Congrego ali na congregação do Jardim dos Reis. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical online. Assim como a gente fez na semana passada, durante esse período de quarentena nós estaremos gravando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical para que você não perca nenhum conteúdo, para que você esteja sendo instruído através da Palavra de Deus e o nome de Jesus seja glorificado. Nesta oportunidade nós estaremos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar iniciando mais uma revista para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade nós estaremos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja Eleita. Glória a Deus, tema abençoado. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa nós vamos estar estudando durante esse trimestre. Então, eu peço a você que acompanhe esta aula, tá? E seja edificado através da palavra de Deus. Lembrando a você que esse vídeo, na verdade essa aula, ela tem duas partes, tá? Então esse é o primeiro vídeo com a primeira parte, e aí depois que acabar esse vídeo você vai para o próximo, para a segunda parte, tá? Não perca nenhuma parte aí da nossa aula e seja edificado através da palavra de Deus. Tema abençoado, né? A Igreja Eleita de Deus, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, algo imprescindível para a vida daqueles que vai morar no céu é ser selado pelo Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não chegamos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, né? Quando Jesus ele morre e depois ele envia o Espírito Santo para a terra para ficar conosco, isso significa que o Espírito Santo ele vai ser a nossa base, ele vai ser aquele que vai nos dar o direcionamento para que cheguemos no centro da vontade de Deus. Você vai ver sempre eu falar a respeito do centro da vontade de Deus, porque eu entendo que se nós queremos chegar ao céu, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Então, nessa oportunidade nós vamos estar estudando no segundo trimestre de 2020, nas lições bíblicas da CPAD, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Só para você ter uma base aí do que nós vamos estudar durante esse trimestre, na lição de número 1, e é a lição que nós vamos estudar hoje, o tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 3, eleição e predestinação. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, o ministério da unidade revelado. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Então, como você observou aqui, o tema central, o livro central de estudo durante esse trimestre, esses próximos 3 meses, vai ser a carta de Paulo aos Efésios, tá? O comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista, ele é professor ali na cidade de Brasília e já escreveu outras lições, foi bênção, eu tenho certeza que essa não será diferente, tá? Então acompanhe, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado.
Durante esse trimestre, o livro principal a qual nós vamos abordar é a carta de Paulo aos Efésios, mas é importante que você leia também durante esse trimestre, aproveita esse período de quarentena ou os tempos livres que você tenha e leia o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Se você quer entender essa lição, você precisa ler Atos dos Apóstolos, porque lá nós temos o início da igreja em Éfeso e toda a base que você precisa aí para que você entenda e compreenda a palavra de Deus. Se você já leu Efésios e se você já leu Atos dos Apóstolos, relê de novo, tá? Para que você tenha essa base. Se você nunca leu, a lição de casa para essa semana é ler o livro de Efésios e ler o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Leia, porque se você não ler, você não vai conseguir compreender direito as aulas ou terá um pouco mais de dificuldade, tá? Então fica a nossa dica, fica o nosso recado, leia aí e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Na lição de número 1, nós vamos estar estudando Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esse é o tema que nós vamos estudar nessa primeira lição. Então, hoje é a introdução, hoje é o começo aí de tudo, a base daquilo que nós vamos estudar durante esse trimestre. Então, lição importante para a gente ter essa base e a partir daí nós darmos continuidade em cima de tudo quanto nós vamos estar vendo durante todo esse trimestre. O nosso texto áureo diz assim: a vós graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2, tá? Esse é o nosso texto áureo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, através dessa epístola aos Efésios, nós vamos ter essa base. E durante a lição você vai entender melhor a respeito disso. Um ponto importante que eu queria falar com você, né? Na verdade interessante, é que você pode falar a carta de Paulo aos Efésios e você pode falar também a epístola de Paulo aos Efésios, tá? Os dois termos estão corretos, os dois termos você pode utilizar, mas só para você entender, lá no começo de tudo, as cartas, elas eram escritas e quando elas eram escritas, elas eram colocadas dentro de caixas. Essas caixas, elas se chamavam epístolas. Então, dentro da caixinha, dentro da epístola, você tinha uma carta lá dentro. Então, a pessoa que levava a carta para alguém, ele não levava na mão, né? Tipo, aqui na revista você tem a carta selada, né? E essa carta ela era levada dentro de uma caixinha. Essa caixinha ela era chamada de epístola. Então, pegava-se a epístola, abria ela, dentro dela tinha a carta, e aí essa carta era a que era endereçada para as pessoas. E aí, no passar dos anos, no andar da carruagem, foi tido como epístola aquilo que na verdade é uma carta, né? Então a carta ela é endereçada e epístola na verdade era a caixa, mas aí epístola virou um sinônimo de carta e ficou isso, então não está errado, tá? Se você falar epístola ou se você fala carta, os dois termos está correto, é só um adendo histórico aí, talvez você já saiba, só reforçando. Se você não sabe, fica aí um item interessante para agregar como conhecimento, amém? A nossa leitura bíblica em classe está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 7, tá? Então a leitura bipartida, Efésios e Atos, como eu disse para você, isso aqui vai ser algo que você vai precisar colocar aí na sua programação diária, tá? Lê Efésios, lê Atos dos Apóstolos, eu tenho certeza que durante a semana você vai conseguir ler isso, né? Aqueles que estão em quarentena, aqueles que estão em casa, se você pegar aí 1 a 2 horas por dia e você lê um pouco da palavra de Deus, seja em Efésios,
seja em Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza que vai passar uma semana, na próxima lição você já leu tudo, tá? Quem já leu, releia. Quem nunca leu, está aí uma grande oportunidade. Então, nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo do 1 ao versículo de número 7. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora lá em Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo? Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, voltamos a frisar aqui, e esse texto ele deixa bem claro, né? Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, a primeira coisa que ele vai perguntar é o seguinte, ó: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Irmão, quem é crente, salvo, para morar no céu, precisa receber o Espírito Santo. E a preocupação de Paulo aqui era justamente essa, porque quando ele chegou aqui no versículo de número 19, quando ele chega e ele vai começar um diálogo, a primeira coisa que ele pergunta é assim, ó: vocês já são batizados com o Espírito Santo? A resposta deixa Paulo perplexo, porque na verdade Paulo vai olhar e vai dizer assim, vai ouvir a resposta deles e vai ficar abismado, porque eles vão dizer assim: a gente nem sabe o que é Espírito Santo, por que você está perguntando se a gente já tem? Eles não sabiam o que era, e Paulo ficou horrorizado. Aí Paulo volta a perguntar algo e diz assim, ó: mas quando vocês creram, vocês não foram batizados? Beleza. Mas e vocês já foram batizados? Eles vão falar: a gente foi batizado no batismo de João. Só que o batismo de João era para arrependimentos de pecado e para professar, o texto é muito claro quanto a isso, acreditar naquele que viria depois de João Batista, né? No caso, Jesus Cristo. Agora, eles não tinham sido batizados nas águas ainda, e eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. E aí a atitude de Paulo imediatamente é justamente essa, de batizá-los com o Espírito nas águas, e já na sequência ele impõe as mãos, ministra o Espírito Santo sobre a vida deles, e aí eles recebem o Espírito Santo, e agora sim, a obra de Deus na vida desses moços estava começando da forma que se deve começar, né? Através do batismo nas águas, através do recebimento do Espírito Santo, e quando isso acontece, aí sim nós temos o direcionamento, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, para que através da nossa vida aconteça sinais, prodígios e maravilhas. Sabe o que eu acho interessante nisso daqui? Eu vou bater muito nessa tecla durante esse trimestre, é o seguinte, ó. O tema, ele é muito categórico, porque ele diz: a igreja eleita de Deus. Ok, esse é o tema principal. Aí vem o subtítulo, né? O subtema, vamos chamar assim: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a igreja de Cristo, a igreja eleita, ela é redimida pelo sangue de Cristo, ou seja, através do sacrifício de Jesus, ela foi redimida. Então eu que sou pecador, que era errante, que estava condenado a
ao inferno, a partir do momento do sacrifício de Cristo, eu me torno redimido, ou seja, uma nova criatura, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito do que é isso. Só que não é só isso. Você vai ver que na parte de baixo vai dizer, e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, quem pertence a Cristo é selado. Quem pertence a Cristo é registrado. E como que é feito esse registro? Através do Espírito Santo. Então, irmão, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, vá para a oração, vá para o jejum, busque incessantemente por esse selo dado por Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Você precisa ser selado, você é crente, você vai morar no céu. E como que você tem esse direcionamento? Esse direcionamento é apenas através do Espírito Santo. Não, vou chegar pertinho aqui para falar para você, porque nos últimos anos, parece que perderam-se a vontade de ser selado com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Parece que conforme os anos vão passando, nós vamos embutindo em nossos cultos tantas coisas e nas pregações já não se fala mais a respeito do Espírito Santo. Mas como que a gente vai chegar no céu se nós não tivermos o Espírito Santo? Então, que esse trimestre você fique bem ciente de que crente salvo é crente selado e o selo é o Espírito Santo. Busque isso. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. E se você já tem, busque todos os dias o renovo. Irmão, crente tem que ser renovado com o Espírito Santo. Eu conheço um monte de gente que já recebeu o Espírito Santo, mas ele não é renovado. E isso é triste, irmãos. Isso é complicado. Obreiros que não são renovados com o Espírito Santo. Isso não pode acontecer, irmãos. A igreja ela começa a entrar em decadência quando existe dentro da igreja crentes, obreiros, líderes que não têm o Espírito Santo ou que já receberam, mas não são renovados. Isso é algo triste, isso é algo para nós meditarmos e nós devemos ter muita atenção concernente a isso. Amém? Vamos para a nossa introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar a adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, através desse estudo, nós vamos ser levados a uma adoração a Deus e a um aperfeiçoamento de nossas vidas cristãs. Irmãos, eu entendo, tudo isso que está acontecendo é um grande alerta da parte de Deus, essa pandemia, esse coronavírus, né, o Covid-19 aí, aterrorizando pessoas. Isso, na verdade, irmãos, para nós crentes, nós não devemos nos preocupar. Claro que nós temos a nossa responsabilidade como pessoas, como igreja, como servos de Deus, mas nós não devemos estar aterrorizados. O que nós devemos saber é que isso tudo, na verdade, é uma instrução da parte de Deus para as nossas vidas, para que nossas vidas, elas venham ser vidas que agrade a Deus. Irmãos, eu vou morrer falando isso. Nós precisamos entender que nós devemos ser servos, mas servos cujo qual a presença o Senhor se agrada. Deus precisa se agradar das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas falas. Deus, ele precisa se agradar de tudo isso. E eu e você devemos estar atentos a isso, tá? Então, esse ensino, ele vai nos dar essa base, tá? De uma vida que adora a Deus, que exalta a Deus, que engrandece a Deus. Hoje é a introdução de tudo isso, mas nós temos muita coisa boa da parte de Deus para a sua vida aqui nessa lição. Vamos para o nosso primeiro subtópico. Primeiro tópico, autoria e data. Primeiro subtópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, nós vemos muitas pessoas aí colocar, ele era Saulo e depois que ele teve um encontro com Jesus, Jesus mudou o nome dele e ele virou Paulo. Irmãos, isso não tem nada a ver, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte: Saulo é o nome judeu de Paulo, tá? É o nome judeu dele, Saulo. Tá tudo certo. Saulo continuou sendo Saulo. Mesmo depois do encontro com Jesus, quando ele ia para Israel, ele era identificado como Saulo, porque era o nome dele judeu, tá? Agora, Paulo também tinha cidadania romana, né? E ele andava muito na Grécia também. A língua romana e grega era uma língua puxada para o latino. Então, o nome dele era, para os judeus, para os romanos e para os gregos, era Paulo, tá? Então, Paulo era o nome dele e Saulo também era o nome dele. Para os judeus era Saulo, para o romano e para o grego era Paulo, tá? Então, Saulo e Paulo não tem nada a ver com esse negócio de, ele era Saulo, e aí depois do encontro com Jesus o nome dele foi transformado, e aí Deus deu um novo nome para ele, e a partir daquele momento ele virou Paulo, tá? Não tem nada a ver isso. Irmão, mas por que ele... em todas as epístolas dele, ele se apresenta como Paulo e não se apresenta como Saulo. Vamos ver aqui? Vamos para o segundo subtópico. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe revelado é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Então vamos lá, nós temos dois pontos aqui. Primeiro ponto, por que ele sempre se apresenta como Paulo? Nas epístolas que ele escreve, nas cartas que ele escreve. O comentarista coloca aí, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então o que acontece? Paulo, ele é até conhecido como apóstolo dos gentios, e a maioria das cartas dele era enviada para os gentios. Os gentios da época era quem? Eram os gregos e os romanos, né? Tinha os judeus, que era o povo de Deus, fora os judeus, todo o resto era considerado gentio. Como a maioria das cartas de Paulo foi direcionada para os gentios, Paulo ele coloca aí sempre o nome Paulo, tá? Para que essas pessoas, por alguma razão, viesse causar estranheza, de repente se ele colocasse Saulo, tá? Isso aqui é uma hipótese, mas é algo muito aceito. Né? No sentido de que, como ele entendia que o ministério dele era levar Cristo aos gentios, aqueles que se achavam perdidos, no caso os gentios, claro que também ele vai escrever uma epístola aos romanos, eu sei disso, e talvez você queira me questionar a respeito disso, mas Paulo, por um padrão aí de escrita, talvez adotou essa questão de ser colocado como Paulo, aí ele continua Paulo e durante todo o período aí você vai ver Paulo, mas não tem nada a ver esse negócio de ele era Saulo e foi transformado num Paulo. Não tem nada a ver uma coisa da outra, tá? Só para ficar claro isso aí na sua mente. Outro ponto aqui dentro desse subtópico é a questão da reivindicação apostólica dele, né? E ele vai sempre colocar Paulo, né, lá no primeiro versículo de Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, Paulo ele faz essa ressalva, dizendo que ele é apóstolo, não um apóstolo como os outros apóstolos que conviveram com Jesus, mas um apóstolo diferenciado, mas ele vai colocar aqui, pela vontade de Deus. E quando ele coloca pela vontade de Deus,
Desculpa. Quando ele coloca pela vontade de Deus, ele está falando que não foi o homem que atribuiu esse título a ele, mas que Deus confirmou o ministério dele. Como que Deus confirmou o ministério de Paulo? Através dos sinais, prodígios e maravilha. Olha só um detalhe importante. Nós temos o nosso ministério, você obreiro, nós temos o nosso ministério e esse ministério, ele não precisa ser visto pelos homens. Tem muita gente que quer ser reconhecido pelo homem, mas o seu ministério precisa ser reconhecido por Deus. Então vamos lá, como que o ministério de um obreiro ele é reconhecido por Deus? Isso para obreiro, isso para qualquer pessoa. Como que ele é reconhecido por Deus? Através daquilo que Deus ele opera através da sua vida. Faça uma autorreflexão. Quando as pessoas, não vamos nem falar do mundo, mas vamos falar da igreja. Quando as pessoas olham para você, elas te identificam como um homem de Deus? Elas te identificam como uma mulher de Deus? Quando nós temos o Espírito Santo ele age nas nossas vidas e as pessoas começam a enxergar, as pessoas começam a ver o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas e essas pessoas elas identificam que não é nós, mas que é Deus agindo através das nossas vidas. Então o que acontece aqui? Paulo, ele está falando que o ministério dele foi confirmado por Jesus Cristo, ó, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele está falando assim, ó, Deus confirmou o meu ministério. E como que esse ministério ele é confirmado? Através dos sinais, prodígios e maravilhas, através das ações, através de vidas de pessoas que eram alcançadas, através de Paulo. Paulo era um homem extremamente usado por Deus, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Que era levado os lenços, era levado roupas, e através dos lenços de Paulo, demônios eram expulsos, através dos lenços de Paulo, pessoas eram curadas. Eu não estou dizendo que você tem que dar seus lenços para as pessoas para que elas sejam curadas ou que demônio seja expulso, não é isso que eu estou dizendo. Aconteceu com Paulo, mas não precisa necessariamente acontecer com você. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que através da sua vida, as pessoas precisam enxergar Deus. As pessoas precisam ver Deus na sua vida. As pessoas precisam ver Deus na minha vida. Através da minha vida, eu preciso que Deus ele me use para que outras vidas sejam alcançadas. E como que isso acontece? Como que isso vai acontecer? Através do Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo eu posso fazer os melhores cursos teológicos e eu não estou fazendo apologia à ignorância, tá? Estude mesmo, se aprofunde mesmo em conhecer a Deus. Agora a questão que fica para mim e para você é que existem muitas pessoas que buscam tanto conhecimento lá fora, conhecimento da letra e esquece do jejum, esquece da oração, esquece de buscar espiritualidade da parte de Deus. E hoje o que nós precisamos? Pessoas cheias do Espírito Santo. Hoje o que nós precisamos? Pessoas que estejam focadas em ter Deus para oferecer. Nós precisamos disso. Hoje existem templos cheios de pessoas e vazios de Deus. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque falta oração, falta busca pelo Espírito Santo. Então Paulo, quando ele reivindica aqui o seu apostolado, ele está mostrando que Deus confirmou o ministério dele. E você, meu irmão, você, minha irmã, e principalmente você, obreiro, busque o Espírito Santo todos os dias, busque o renovo todos os dias e através disso o seu ministério será confirmado por Deus. Quarto subtópico, data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico
como o seu portador. Então aqui um dado histórico, nós vemos ali que provavelmente entre 61 e 62 depois de Cristo, essa epístola ela é escrita, e quem leva essa epístola é Tíquico, um homem fiel, um homem leal, um homem de Deus. Amém? Segura aí e vai para o próximo vídeo porque tem mais daqui a pouco.